E aí, Pega Devs, vamos continuar a falar sobre reports, report definitions. Então, a gente vai aprender hoje sobre o que são joins e o que são associations. A começar pelos joins, eles são basicamente junções entre tabelas. São junções entre classes diferentes. Então, qual seria a utilidade disso? Imagine aqui a seguinte situação. Eu vou abrir aqui o nosso report padrão da nossa classe reporting. Imagine que eu precise fazer uma junção com alguma outra tabela. Eu precise de dados de uma outra tabela, como por exemplo a tabela de endereço ou então a tabela de dados do condomínio. Como é que eu vou apresentar esses dados aqui, já que eu estou na classe Reporting? Bom, isso não é tão fácil de fazer sem o join. É por isso que a gente utiliza a junção entre tabelas. O join ele é feito aqui nessa aba Data Access e aqui a gente pode adicionar as classes às quais a gente quer juntar a essa classe original aqui. Mas como é que funciona o join? Vamos ter uma explicação teórica aqui primeiramente. Ele funciona da seguinte maneira. Imagine que eu tenho duas tabelas. A tabela Customers, que representa os clientes, e a tabela Orders, que representa as requisições, os pedidos que os clientes fazem. Na tabela Customers, a gente tem duas colunas, a Customer ID e o nome do cliente ali, que é a First Name. Já na outra tabela, a gente tem Order ID, que é o identificador da ordem do pedido, o valor do pedido e temos o Customer, que representa justamente a pessoa que fez o pedido, o identificador do cliente que fez o pedido. Como é que eu faço para juntar isso em uma tabela só e saber quanto deu o pedido de cada cliente? É aí que a gente usa o inner join, que é a junção de duas tabelas na qual duas colunas devem dar match, ou seja, duas colunas devem ser iguais. E como funciona esse inner join? A gente faz da seguinte maneira: a gente faz um inner join da tabela customer, pegando a coluna customer ID, sendo igual à tabela orders na coluna customer. Ou seja, a gente está fazendo da seguinte maneira: estamos fazendo o customer ID da tabela customer ser igual à tabela orders.customer, que aqui representa também o identificador do cliente. Então, resumidamente, o que a gente tem aqui é uma tabela final na qual nós temos o Customer ID, o nome do cliente e o valor da sua compra. Então, essa junção ela é importantíssima para que a gente possa obter dados de tabelas externas, de tabelas que estão fora da nossa tabela atual. Sabendo disso, existem alguns tipos de join. Esse que eu acabei de mostrar é o inner join. Ele corresponde a essa opção aqui que a gente está vendo, que é Only Include Matching Rows. Temos a segunda opção aqui, que é o Left Join, no qual a gente inclui todos os dados da minha classe atual, independente se eles dão matching ou não com a classe que a gente está fazendo o join. E a terceira opção, a gente faz o contrário, a gente inclui todos os dados da classe que a gente está fazendo o join, mas não inclui todos os dados da classe atual. Porém, normalmente a gente utiliza mais o Only Include Matching Rows. Bom, agora que a gente já entendeu melhor como é que funcionam os joins, a gente vai criar um do zero aqui. Então, imagine a seguinte situação. O cliente ele pede para criar um relatório com alguns dados, e esses dados são o identificador do case type, ou seja, sempre que o morador ele abrir um case, esse case vai ter um identificador, vai ter o status desse case, e eu vou querer também os dados do condomínio que foi selecionado para esse case. Então, aqui a gente vê que existem duas classes
em jogo. A primeira classe é a própria classe do nosso case e a segunda classe vai obter os dados do condomínio. Portanto, é a classe data condomínio. Para a gente fazer esse join, primeiramente eu vou criar aqui o nosso report. Vou criar na classe do nosso case type, que é a classe reporting, e vou chamá-lo de cases and condomínio. Vou criar. E aqui eu vou colocar primeiro a coluna do identificador do case, que é o PY-ID, e a coluna do status do case, PY status work. Até então a gente não tem nenhuma novidade aqui. Se eu executar esse report, ele vai trazer todos os cases com seus respectivos status. Porém, não é só isso que a gente quer. A gente quer também fazer um join, a gente quer juntar duas tabelas para pegar os dados do condomínio. Então, a maneira mais certa, né, de boa prática de fazer isso é utilizando o join. Para isso, a gente vai precisar de alguma coluna que possa fazer a junção com a classe condomínio. Até então, o nosso case não tem nenhuma coluna que faça isso, nenhuma coluna que guarde essa informação para fazer a junção entre essas duas classes. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá nos nossos data types e, a título de demonstração, para ficar mais fácil de entender, eu vou criar uma nova coluna aqui na nossa classe condomínio. Venho aqui e crio, vou chamá-la de condo ID, que vai representar um identificador do condomínio. Eu vou colocar o tipo dela como identifier e vou dar submit. E agora a gente vai preencher essa coluna aqui com alguns dados. Vou colocar alguns identificadores aqui, por exemplo, o número 1 para esse condomínio, número 2 para esse, número 3 para esse condomínio, 4 e assim por diante. Então, agora cada um desses condomínios aqui tem um identificador que é esse Condo ID. Eu vou salvar. Vou voltar aqui no meu App Explorer, vou dar um refresh. E agora, quando eu venho aqui no meu data model do meu case type, vou perceber que houve uma atualização aqui no meu objeto condomínio do meu case. Ele agora tem também o Condo ID. Então, o que isso implica? Isso implica que agora o meu case type, ou seja, o meu case type de reporting, da classe reporting, ele pode utilizar a coluna Condo ID do meu objeto condomínio para poder fazer o join com a classe condomínio. Então, como é que a gente faz isso? Um passo muito importante para fazer isso é otimizar essa propriedade aqui chamada Condo ID. A otimização ela é importante para que se crie uma coluna no banco de dados para a minha classe aqui de reporting. Isso é boa prática do Pega. Para quem tiver mais interesse, é só pesquisar depois sobre Optimize Properties no Pega. Porém, não é o foco do nosso vídeo. Mas então eu vou fazer aqui a otimização dessa propriedade. Dar um Next. E essa propriedade ela vai ser criada para a minha classe Reporting. Então, quando eu venho aqui, eu posso colocar condomínio.condoid e já aparece aqui no meu relatório. Porém, isso ainda não é o que a gente quer. Isso que a gente fez foi apenas associar essa propriedade à nossa classe reporting. Porém, a gente precisa fazer o join dessa propriedade com a nossa classe de condomínio. Então, a gente vem aqui na Data Access, clica aqui em Add Class Joins, vamos colocar um prefixo para a classe na qual a gente vai juntar.
como é uma classe de condomínio, eu vou colocar aqui condo, por exemplo, como prefixo. E a classe é a REPL Reporting Data Condomínio. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou colocando um prefixo de join com essa classe condomínio. E agora vem a parte mais importante. A gente vai colocar qual a condição de junção entre essas duas classes, entre a classe reporting e a classe condomínio. A condição de junção vai ser justamente pelo condo ID que eu acabei de criar. Eu vou fazer com que o condomínio.id do meu case seja igual à nossa classe condo.condoID. Então, a gente tem aqui o nosso join, fazendo com que essa propriedade aqui do meu case seja igual ao identificador da classe condomínio. Aqui eu vou dar submit e vou salvar. Porém, o requisito ele pede também que a gente coloque algumas colunas aí relacionadas à classe condomínio, que são os dados do condomínio. Então a gente vai colocar aqui, vamos adicionar 3 novas colunas. A primeira vai ser condo.name, que é o nome do condomínio. Então vocês vejam aí que eu já estou utilizando o prefixo condo, que é da classe data condomínio. Vamos colocar também a descrição desse condomínio. E por último, mas não menos importante, o número de prédios desse condomínio. Vou colocar aqui nome do condomínio, descrição e número de prédios. Vamos salvar. E aqui a gente obteve um erro, vamos ver por quê. Porque temos que declarar a classe aqui, condo, que é da classe condomínio. Declaramos a classe, mais uma vez vou conferir aqui o join, que a gente está fazendo, e salvei. Então, esse join ele já está feito, e agora a gente tem todos os dados necessários. Mas antes de fazer isso, a gente vai rodar um case type aqui, para poder ver isso na prática. Vamos criar um novo case type de reporting. E aqui no condomínio eu vou selecionar, por exemplo, o sítio dos girassóis. E vou passar de tela. Então, quando a gente vem aqui na clipboard, a gente vai perceber que o nosso condomínio tem o condo ID 5, ou seja, o nosso case type ele está armazenando a propriedade .condomínio.condoID com valor 5. Isso significa que quando a gente fizer o join com a classe condomínio em si, que é essa classe daqui, os dados do sítio dos girassóis vão ser retornados justamente por causa dessa coluna aqui, condo ID. Então, vamos ver isso na prática, vamos rodar um case aqui, ou melhor, rodar o relatório, né? Executei, e aí a gente tem todos os cases com seus respectivos dados aí de acordo com o condomínio. Então, por exemplo, aqui a gente tem o case 71.004, que é justamente o case que a gente acabou de abrir aqui. A gente consegue ver que ele tem o condomínio dos girassóis, sítio dos girassóis, com sua descrição e o seu número de prédios aqui, juntamente com o status do nosso case type. Então, vocês podem ver aí o poder dos joins, o poder de fazer junções entre tabelas. Isso é muito importante quando a gente tem tabelas grandes, tabelas maiores, e aí a gente precisa de diversos dados dessa outra tabela externa.
Então, é por isso que o Join é uma ferramenta muito importante de ser aprendida dentro do Pega, para que a gente possa obter os dados e manipulá-los da melhor maneira possível. Bom, a gente falou agora sobre joins, porém também existe uma outra forma de fazer o join, que é utilizando associations. As associations nada mais são do que joins, porém de uma maneira reutilizável. Então, se a gente vier aqui em Records, aqui em Data Model, Association, tudo isso aqui são associations e elas funcionam como se fossem joins, só que joins automáticos, joins que podem ser reutilizados em qualquer classe que a gente for designada, né? Então, por exemplo, uma, uma association muito famosa é aqui que está presente na classe WorkDash, que é a PX Workbasket Assignment. Quando a gente abre ela funciona como um join que pode ser reutilizada para qualquer case, ou seja, ela pode ser reutilizada para cases de reporting, que é o nosso caso aqui, mas também se eu criasse um outro case, esse join ele também poderia ser reutilizado, justamente por causa do association. Ele tem esse papel de ser reutilizável. E como é que funciona isso? Aqui vocês podem reparar que essa association foi criada na classe WorkDash. E aí a gente tem aqui a propriedade, que é a Pezinski, e essa propriedade ela deve ser igual a alguma outra propriedade da outra classe que a gente está fazendo a associação. Nesse caso, a classe na qual a gente está associando é a Assign WorkBasket. Essa classe daqui é a classe responsável por guardar todos os registros de WorkBasket a serem executadas. Mas como é que seria isso? Eu vou rodar aqui no portal um case type e vai ficar mais claro. Vamos vir aqui em Reporting. Vou criar. Aqui a gente tem a primeira tela que vai ser executada pelo usuário. A segunda tela também. E aqui a gente tem duas work baskets, ou seja, duas work queues, duas filas de trabalho. A primeira é essa Review Budget e a segunda aqui é a Review Issue. Ou seja, para esse case aqui 72.001, temos duas tarefas aqui a serem executadas. E aí, essa classe aqui, a Assign Work Basket, ela guarda justamente essas duas tarefas juntamente com o case associado. Então eu vou abrir a classe, vou clicar aqui e a gente vê que o case 72.001 ele tem duas instâncias aqui, referentes a Review Budget e a Review Issue. Ou seja, essa classe ela pode ser utilizada como join juntamente com o case. Então, como é que é feito, né, esse join automático, esse join de association? Através dessa property aqui, reference object key, que é igual ao PZInsky do meu case type. Então, para a gente fazer isso na prática, a gente precisa voltar lá na nossa classe reporting. E agora eu vou fazer essa associação da minha classe Reporting com a Assign Work Basket, utilizando essa association aqui chamada de PX Work Basket Assignment. Então a gente vem aqui em Reports, vamos criar um novo, vai se chamar Cases and Work Baskets. Aqui eu vou colocar o ID do meu case e aqui eu vou colocar a association que eu estou usando. Eu estou usando a PX Workbasket Assignment, que está fazendo o join do identificador do meu case, que é o Pizinski, com o ref object key, que também é o identificador do meu case, porém na classe Assign Workbasket, como a gente viu aqui. Então, o que está acontecendo aqui basicamente? A gente está pegando o meu case reporting.pzinski,
para ser igual à minha classe assign workbasket ponto ref object key, no qual esse ref object key é igual ao Pezinski do meu case de reporting. Por isso que quando a gente faz a associação, ele consegue pegar de maneira automática. Então agora é só declarar aqui o nome da associação. E aí eu posso escolher a propriedade que eu quiser para exibir aqui. Eu posso exibir, por exemplo, o nome da tarefa a ser executada ou então o nome da fila. Vamos colocar aqui APX Task Label, que é o nome da tarefa a ser executada. Vou salvar e a gente vai executar isso. Quando eu executo, a gente vê aqui os cases que estão sendo exibidos. Por exemplo, aqui eu criei o case 72001. Se a gente procurar aqui, a gente vai ver que ele exibe o 72001 duas vezes, justamente porque tem duas tarefas a serem realizadas. Ou seja, a association ela é bem simples de se fazer, porque ela já está pronta, ela basta ser reutilizada. Dependendo do contexto, a gente pode conseguir utilizar ela. Nesse caso aqui, a gente consegue, porque essa associação ela é feita entre, como eu falei, o PZINSKEY da minha classe Reporting e a chave RefObjectKey da minha classe Assign WorkBasket. Então, a gente vê que no Association a gente não precisa declarar mais nada aqui na aba Data Access, e no momento que a gente coloca aquela Association, o Pega ele já reconhece aqui na aba de Associations, ele coloca aqui a Association que a gente acabou de fazer. Se eu clicar aqui no alvo, a gente vai ver que vai direto para essa Association aqui, que já estava criada. Então, essa PX Workbasket Assignments é uma association muito comum, muito utilizada, e ela é out of the box do Pega, ela já foi criada justamente para isso. É um join automático, um join visando o reuso, dependendo da classe que a gente estiver usando.